Quem vai responder todas essas perguntas é o professor Roberto Dumas Damas, economista, professor do INSPER, já nos fazendo companhia nessa manhã de quinta-feira. Bom dia, professor. Que prazer ter o senhor aqui conosco mais uma vez. Para nós é sempre um privilégio. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes Notícias Agrícolas. É sempre um prazer estar com vocês. Obrigada, professor. Que final de 2024, hein? Isso estava previsto ou está acontecendo tudo de forma muito mais intensa do que se esperava, professor? Esse dólar renovando recordes, mirando os 6,30, claramente. Tem espaço para subir mais diante do que a gente está vivendo aqui no Brasil? Veja, sempre existe um espaço. Isso vai depender muito das contas públicas. Agora, é uma surpresa, veja, você pode condenar ou falar alguma coisa do governo, mas o governo sempre falou, gasto é vida. E eu lembro até no discurso de posse, o que ele falava, o Lula falava, era o seguinte: eu não acredito, ou melhor, acho uma estupidez esse negócio de teto de gasto. Então, no final das contas, a surpresa é estarmos surpresos, porque aí o mercado não comprou a fala dele, continuou sendo otimista e, mesmo com essa fala, o ministro Haddad soltou um arcabouço fiscal. Quando ele soltou o arcabouço fiscal, falou: puxa vida, agora nós temos uma regra, finalmente nós vamos cumprir a regra. Mas antes de começar a regra, ele já quebrou a regra. Ele já mudou o arcabouço fiscal. Enquanto ele achava que ia ter um superávit de 0,25% do PIB primário, ou seja, descontando os juros da dívida pública, ele baixou para zero e diminuiu toda a possibilidade de ter superávites primários em 2024 e 2025. Ou seja, você não tinha uma regra, passou a ter uma regra, mas antes de ter a regra, quebrou a regra. Aí já começou a azedar o mercado. Começou a azedar o mercado, sai o pacote fiscal, que é aquela coisa: olha, eu estou de regime, mas a primeira coisa que eu vou fazer é comer sem brigadeiros. Gente, como é que você anuncia um pacote fiscal falando que vai dar uma isenção para quem ganha R$ 5.000? Ninguém acha aqui que não deva dar isenção para quem ganha R$ 5.000 no imposto de renda. Mas não deve ser avisado isso no momento onde o mercado, ou seja, nós poupadores, que colocamos o nosso rico dinheirinho no fundo de investimento, meu fundo de garantia, meu INSS, tá tudo isso daí. Todo mundo fala: é o mercado, é a Faria Lima. Não, não é a Faria Lima, somos nós, como a gente sempre falou aqui. Sou eu que compro o título público quando eu ponho o meu dinheiro. É o banco. Não, o banco administra o meu dinheiro, eu quero retorno, então ele vai e compra título público para colocar no meu fundo de investimento. Aí, o que que aconteceu? Para fazer funding, ou seja, frente a esse corte de 5.000, ou seja, de isenção para quem ganha até R$ 5.000, o governo falou que vai tributar quem ganha mais de R$ 50.000, etc., 600 mil por ano, não sei o quê. Veja, isso não é certo. Por que não é certo? Vamos lembrar do ator francês Gérard Depardieu, que quando François Hollande, da França, falou que ia tributar os mais ricos. O que que aconteceu? Ele fugiu, quer dizer, o dinheiro acabou saindo e foi para a Bélgica. Então, uma coisa é certa: vamos ter um gasto na isenção de 35 bilhões. Uma coisa que não é certa: nós vamos ter o funding, ou seja, os recursos para ajudar esses 35, 45 bilhões de reais. Não é certo, porque, ó, veja, o pessoal já está indo embora. Some-se a isso, como você falou aqui no preâmbulo da nossa conversa. Ontem o Federal Reserve, já provavelmente antecipando o inflacionismo que vai vir, que nós já falamos aqui, veja, a inflação no mundo tende a ficar mais alta por mais tempo. Mas não está abaixando? Não, está abaixando, mas não vai abaixar como era na época dos anos 2000. Por quê? Guerra no Oriente Médio, estresse do Trump colocando tarifas retaliatórias em cima da China, isso tudo aumenta o preço de produto. Fazendo uma política fiscal, mandando embora 10 milhões, 12 milhões de imigrantes, isso tudo prejudica a política fiscal e a economia norte-americana, que tende a ficar com uma inflação mais pegajosa, como o Federal Reserve falou ontem. Por isso que ele cortou 25 basis points, ou seja, 0,25, e contratou mais dois cortes de 0,25. Não é certeza.
Por quê? Porque não foi unânime a decisão. Teve um diretor do Federal Reserve, do Banco Central Norte-Americano, que não era a favor de cortar nada. Então, não sabemos se vai cortar. E aí a gente entra um pouco no economês, que é a paridade de juros. O diferencial de juros aqui e lá fora tem que ser igual quando expresso na mesma moeda. Ou seja, não importa o diferencial de juros sozinho. Senão eu colocaria meu dinheiro na Venezuela, meu Deus. O que importa é o diferencial de juros em dólar. Ah, mas é melhor investir no Brasil porque o Brasil vai pagar 15%. Sim, mas se a minha moeda deprecia 25%, era melhor eu ter deixado nos Estados Unidos. Então, isso é o que a gente chama de paridade de juros, é o diferencial de juros menos oscilação cambial ajustado pelo risco fiscal. Como o risco fiscal aumentou e a taxa de juros dos Estados Unidos deve ficar mais alta por mais tempo, ora, o dinheiro acaba indo embora. Junte-se a isso o pacote fiscal, que foi bem aquém do que a gente esperava, toma câmbio a 6,30, porque o aftermarket, depois que fechou, bateu 6,31. E aí vem aquela coisa, olha, a população não come dólar. Quem falou? É Lógico que verdade. come dólar. Veja, trigo, commodity, está tudo em dólar. Gasolina, petróleo, plástico, algodão, milho, carne, está tudo em dólar. A gente precisa parar com essas coisas, porque senão é como dizia Paulo Francis, sabe, Carla? O saudoso Paulo Francis, não deixe os fatos mudarem sua opinião. Então, tem pessoas que já têm uma opinião pronta, apesar dos fatos estarem mostrados, falam, não, mas eu acho que a culpa é desse ou daquele. Ou seja, chegou num momento onde o governo está culpando todo mundo. É a KGB, é a CIA, é o Men in Black, é todo mundo, menos o governo Gastão. E o que é pior, podemos estar entrando no que a gente chama dominância fiscal. Que nome feio é isso? Veja, você tem duas políticas. A política monetária, que é o que deveria mandar, dominância monetária, taxa de juros, faz o câmbio apreciar, eventualmente, controla a inflação. Só que olha o que está acontecendo. Como a dívida do governo é muito alta, e não estou vendo, principalmente no ano antes da eleição, achar que vai ter corte de gastos, olha, não dá para acreditar num negócio desse. Bom, se eu subo a taxa de juros, o custo de carregamento da dívida, paciência. Eu não aceito comprar um título pré-fixado. A população não está aceitando comprar títulos pré-fixados, por isso que já foi para 15%. Então, eles querem títulos pós-fixado, porque não sabe se o governo vai cortar gasto. Então, os títulos que são vendidos são CDI mais alguma coisa, ou Selic mais um spreadzinho. Quando aumenta a Selic, a dívida pública sobe. Ah, mas por que você tem que aumentar? Por que você não paga menos? Se você paga menos, eu vou para o dólar. A dívida pública sobe. A dívida pública sobe, o risco fiscal aumenta. O risco fiscal aumenta, o dinheiro vai embora do Brasil. Aí fala, é gringo. Não, não é gringo, são brasileiros. Gringo já foi. Praticamente aqui é brasileiro que está comprando dólar. Quando a minha avó, quer dizer, não tenho mais vó, né? Mas quando a vovó, o papai, etc., fala, vamos comprar dólar, ele já está fazendo um ataque especulativo. Mesmo indo para a Disney, a hora que você compra dólar, você já está saindo do Brasil, não precisa sair do passaporte, etc. Mas aí o que que acontece? O câmbio deprecia pelo risco fiscal e essa depreciação cambial suscita mais pressões inflacionárias. Banco Central tem que subir juros de novo. Olha como o fiscal dominou o monetário. Quer dizer, a monetário tem que falar, olha, estou subindo, mas cada vez que eu subo, piora mais ainda. Aí vem os mais acéfalos, que tem o hipotálamo um pouco desgovernado, e falam, então é melhor não subir juros. É a mesma coisa que eu falar, olha, eu tentei subir o Monte Everest de máscara, mas não deu certo, vamos sem máscara. Baixa os juros. É pior ainda. É pior ainda. Ou seja, eles querem ir pelo lugar onde não está entendendo. É a mesma coisa, quebra o termômetro, porque o nenê está com febre. Não, tem que cortar gasto público. E vem muita conversa fiada falando, ah, mas os Estados Unidos, eu acho bacana, né? Porque quando convém, nós nos comparamos com os Estados Unidos ou com o Japão, e nunca com o mercado emergente. Estados Unidos gasta muito mais que o Brasil. Japão gasta muito mais que o Brasil. Sim, quantas vezes eles deram calote da dívida pública?
O meu pai, que Deus o tenha, comprou uma letra, quem deve estar nos ouvindo, está na auge aí dos 58, 60 anos, lembra? Quando o papai comprava letra, era a letra do Tesouro Nacional, pré-fixada. A inflação Sim. de 1980 a 1994 foi de 12 trilhões percentuais. Você acha que eu ganhei isso? Não, eu não ganhei 12 trilhões percentuais numa letra do Tesouro. Ora, então isso é um calote disfarçado. A inflação corroeu tudo aquilo que o governo prometeu. Mas o governo vai dar calote? Não acho. Não é isso que estamos falando. Mas também não quer dizer que eu gozo do mesmo risco fiscal que tem os Estados Unidos e o Japão. Então, quando você começa a gastar demais, eu peço mais retorno. O poupador, o agricultor, eu, pessoa física, meu INSS, até o seguro. Veja, o seguro do trator, o seguro de carro, o seguro de vida, o seguro da lavoura, todo esse dinheiro que a gente coloca está investido em título público. E quem administra isso é a seguradora, é o fundo de garantia, são os bancos, eles querem o retorno. Você já imaginou que você ser demitida, Carla, e você chega no RH da Notícias Agrícolas e fala, quanto que tem de fundo de garantia? A pessoa do RH vai falar para você, olha, você tem o fundo de garantia a mesma coisa que você tinha em 2016. Mas como assim a mesma coisa? Além de eu depositar mais, esse dinheiro não foi reajustado? Onde você acha que esse dinheiro está sendo reajustado? Quem que está pagando esses juros? É o governo. Então, quem pede mais juros somos nós, porque o risco fiscal aumentou. E aí o governo intervém no câmbio, só que são vasos comunicantes. Se você segura o câmbio no peito, que é o que o Banco Central está fazendo, a gente sobe mais ainda a curva de juros. Se você não segura no peito, os juros, que é a curva de juros futura, ela fica mais acomodada e o câmbio deprecia. Não adianta. Você mexe, é cobertor curto. Cobriu a cabeça, descobriu o pé. Cobriu o pé, descobriu a cabeça. Não sei se falei a mesma coisa duas vezes. Mas é isso daí. Então, veja. E não vejo uma possibilidade do câmbio, porque aquela coisa, todo mundo fala, estima para onde vai o câmbio. Então, vamos começar. Existe alguma possibilidade do câmbio voltar para 5? Para mim, nenhuma. Existe alguma possibilidade do câmbio voltar para 5,5? Para mim, acho muito difícil. Existe a possibilidade do câmbio ficar rodando 6? Bem provável. Existe a possibilidade do governo atual, que perdeu a prefeitura, que só ganhou, desculpa, a prefeitura em Salvador e Fortaleza, vendo que o PT está perdendo eleição, vai querer gastar mais para garantir um crescimento anabolizado? E aí vem algumas televisões abertas que falam o seguinte, mas aonde que está o problema? Onde que está o problema? O Brasil está crescendo? Sim, até pedra com estímulo voa. O governo gasta mais, dá dinheiro para a população, gasta. Só que o PIB potencial, eu não tenho a capacidade de produção. E isso gera inflação. E o Banco Central, desculpa, quem colocou a meta de inflação em 3% foi o Conselho Monetário Nacional. Parem de brigar com o Banco Central. Você chegou, Conselho Monetário Nacional, que é o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento, que é a Simone Tebet, e o presidente do Banco Central. Então, quem determinou a meta da inflação foi o governo. Ele falou: quero uma inflação de 3%. Tá bom, seu governo, só que a inflação está rodando 4,8, 4,9, está 5. Se você quer 3% e a inflação está rodando a quase 5, eu preciso subir juros. Eu preciso subir juros. Ah, mas eu sei, o Banco Central é o cara chato da festa. É hora que você está no churrasco com aquela costela toda, o Banco Central fala, parou, para a música, tira o barril de chopp da festa. Pois é, a festa está muito animada no Brasil. Tanto é que veja o preço das coisas. E quando o câmbio deprecia, então veja, você tem uma raiz aí. Vamos parar de falar que é especulador ou não. Não adianta culpar o termômetro pela febre. A culpa é da gastança do governo. Ponto final. Não tem outra explicação. E aí você fala, mas tem um pacote. Esse pacote é risível. Ou seja, fica complicado. Mas será que vai vir algum pacote? Acho muito difícil. Então eu aposto, hoje, por exemplo, 9h15, 9h30,
o Banco Central vai gastar mais 3 bilhões de dólares para tentar segurar o câmbio. Só que você está jogando água quente em panela fervendo, em óleo fervendo, a água fria em panela quente. Isso não vai adiantar. Por quê? Você só está dando uma saída para quem quer sair do Brasil. Vai arrefecer um pouco, mas amanhã, depois da manhã, segunda-feira, vai começar a voltar a subir novamente. Qual é o limite? É difícil precisar, mas nós estamos num cenário muito perigoso, muito próximo de Dilma 2. Carlos. Professor, o senhor sabe que enquanto o senhor falava, eu fui vendo todos os argumentos do governo federal, todos os argumentos, né, que o Lula chamava a questão do teto de gastos de uma verdadeira bobagem. Todos os argumentos foram caindo e eles tiveram de usar os mesmos argumentos dos seus opositores. Vou ter que subir os juros, desculpa um pouquinho, mas e ano que vem não dá mais para culpar o Roberto Campos Neto, hein, professor? Aí vamos ter que culpar ou o Gabriel Galípolo, ou alguém vai ter que ser alguma outra justificativa. O senhor trouxe, inclusive, esse artigo falando sobre as intervenções do Banco Central, esses leilões. Como é que isso tudo se cruza, professor? E principalmente essas intervenções, elas funcionam? Elas vão ajudar? O senhor falou, tá jogando água fria em panela quente. O quanto disso ainda a gente vai ver continuar sem que haja uma ação efetiva? E o senhor falou também, esse pacote é risível. E agora o Lula está rezando para que as medidas não sejam desidratadas. O que isso quer dizer? Dá para desidratar ainda mais? O pacote já foi desidratado, né, professor? Para o Veja, Congresso. nem estamos mais olhando, eventualmente, o pacote fiscal. Por quê? Porque ele já tem um problema. Agora, se você começa a desidratar, vamos precificar isso daqui. Nós, poupadores, vamos dizer, o mercado, e me perdoe aqueles que detestam o mercado, mas o mercado somos nós, já não estamos mais achando que vai ter esse pacote fiscal. Ou seja, que ele vai suscitar algum benefício lá na frente. Por exemplo, olha o Haddad. Olha o discurso dele. O dólar vai acomodar. O que ele está querendo dizer? Se o dólar vai acomodar, então ele vai ficar em 6,20. Se ele acomodar, ele fala, não, o câmbio vai apreciar, ou seja, talvez seja eu fazendo uma análise psicológica, eu não sou psicólogo, nada disso. Mas até ele fala, não, o câmbio vai acomodar. Ora, acomodar significa ficar estável. Ficar estável a 6,20. Então, parece que até ele já está dizendo que o câmbio vai ficar acomodado. A conversa, ou seja, que ele poderia trazer, falou: não, não vejo, o câmbio tende a voltar a apreciar, porque as medidas, tal, mas não fala, ele tenta passar uma tranquilidade que qualquer vestibulando de psicologia percebe que ele não está nem um pouco tranquilo. Ou que ele pode estar tranquilo porque ele não manda nada. Quem manda é o Lula. E a Gleisi Hoffmann ainda faz o desserviço de brigar com o Banco Central, falando que é o Campos Neto. Meu Deus, quem intervém no câmbio é o Galípolo. É o Galípolo. Ele que é o diretor de política monetária. Ele que decide se deve entrar no mercado de câmbio ou não. Não é o Campos Neto. Cansa falar sempre a mesma coisa quando essa turma não ouve. São 9 pessoas no Banco Central. Todas votaram, ou seja, unanimemente, pelo aumento da taxa de juros agora e mais 2% ano que vem. Puxa, mas vai ficar alta, é a maior taxa real de juros do mundo. Não é assim a conta. A conta é diferente. Primeiro, existe um estudo econométrico que nós fazemos, que o Banco Central disponibilizou, falando que a taxa real de juros neutra, descontando a inflação, já está em 5%. Fazer uma conta cachorrão aqui. 5%. Uma inflação de 5%, a Selic, para não estimular e nem recruar a economia, deveria estar em 10%. Ela está em 12,25. Então, o contracionismo monetário é de 2,25%. É aí que se tivesse a 10, a economia nem
ajustaria e nem recuaria. Ela está 12,25 a taxa de juros. Então, o contracionismo é falacioso chegar e falar, olha, minha taxa real de juro é 12, quase 7%, é a maior do mundo. Não, olha a taxa real de juro neutra. E o que que é a taxa real de juro neutra? Quanto maior o governo, quanto mais o governo gasta, eu quero empurrar meu carro, mas eu tenho que pisar no freio. Aí a gente pergunta: onde está a ideologia aí? Onde está o nosso coração ruim? Estamos torcendo contra. A gente põe preço nas coisas. Assim como teve o Bolsonaro, nós botamos preço. Você tem erros, a gente acaba. Eu preciso preservar o meu patrimônio. Senão, eu vou para outro país. Veja, aqueles que chegaram, por exemplo, dá vontade de perguntar: é a maior taxa de juros dos rentistas. Cadê os rentistas que estão indo embora, então? Poderia chegar e falar: não, o problema é o rentista. Não, desculpa, nem os rentistas, os sete peles que todo mundo fala, nem eles querem ficar, eles já estão indo embora. Por isso que o câmbio vai para 6,30. E eu volto a insistir. Ah, mas a taxa de juros lá é menor. Não é a taxa de juro. É a taxa de juro na mesma moeda. Não adianta eu botar num título público e ganhar 15% se meu câmbio depreciou 25%. Em dólar, eu perdi 10%. Puxa, eu deveria ter ficado num título norte-americano e ganhado 5% em dólar. Tá Mas, vendo? Então, mas essas coisas que o pessoal, os esquerdistas, vamos dizer assim, ou eles têm um preconceito, ou hipotálamos desgovernados uma mesmo. coisa com esse mercado, eles acham que o mercado é uma instituição, um monstro, com Sou garras eu o prontos mercado, para. somos nós. Exato. Aí, ó, a manchete da Miriam Leitão hoje, professor, no Globo, é o seguinte: disparada do dólar é a natureza da crise. Veja, ela diz, hipotálamos desgovernados. Não é uma crise fiscal baseada em números. Basta ver as projeções do mercado para a dívida e o déficit no começo e no fim do ano. O país vive uma crise de credibilidade, com erros de análise de mercado, alguns momentos de pura especulação e falhas de comunicação do governo. Não da comunicação oficial, mas sim das falas que reforçam percepções mais pessimistas. Em geral, como tenho escrito aqui, não há razões concretas para tanta deterioração de expectativas. Não é uma crise fiscal em si, baseada em números. Eita, professor, difícil. Oh, eu vou citar o filósofo Homer Simpson. A culpa é minha e eu ponho onde eu quiser. É Puxa isso. vida, em nenhum momento falou que é o risco fiscal, é tudo. É o Menos governo, a é, gastança. não é isso, né? É que quem está trabalhando não está entendendo, a comunicação não foi adequada, você está especulando. E não dá para ter um pouquinho de decência acadêmica e falar: desculpa, mas poderíamos cortar mais? E, perdão, Miriam Leitão, se você olhar a projeção da dívida PIB, ela só vai aumentar no governo Lula. Tende a bater 87%. Nós estávamos em 77, 72, desculpa. Estamos com 78. Começamos o governo com 72, vamos entregar com 87. São 15 pontos percentuais aumento da dívida pública. Não pode ter tanta dívida um mercado emergente que não gosta de credibilidade e que não tem o risk rating de bom pagador. As agências de rating colocam a gente dois notches, dois degraus abaixo do bom pagador. Só a Moody's, que no momento de euforia etílica, vamos dizer assim, deu um upgrade no governo brasileiro. Falou: veja, o que está acontecendo? Que timing é esse? Que show da Xuxa é esse? Como é que você dá um upgrade sabendo que o governo vai piorar? Veja, a coisa é simples. Como é que eu posso apostar no governo se eu estou vendo que a dívida pública só vai aumentar? A pergunta é essa. Como é que alguém escreve isso se eu estou vendo que a dívida pública só vai aumentar e eu não estou vendo nada que provavelmente corte essa dívida pública ou que faça nós estabilizarmos a dívida pública? Veja, déficit primário, eu preciso de um superávit primário de 3%. Nem o governo está querendo isso no arcabouço fiscal. Para estabilizar a dívida pública,
Eu preciso de um superávit primário de 3%. Ah, mas é difícil. Tá bom, então, se é difícil, você não consegue gastar nada. É uma coisa que nós até falamos aqui. Claro, muda o número porque muda o valor. Mas a nossa dívida de títulos públicos está em 9 trilhões de reais. Aí eu, como investidor, poupador, chego para o governo, cutuco no ombro dele, ou da Miriam Leitão, sei lá quem e tal. Falo, vem cá, não tem nada para cortar? Não, não tem nada. Nós vamos, inclusive, dar mais benefício. Falo, pô, e quem vai pagar por tudo isso? Eu. Como a gente sempre falou. Ó, governo gasta demais, eu tenho uma saída. Imprime moeda. Não, pelo amor de Deus, não faz isso. Senão vira Argentina na época do Alberto Fernandes. Arrecada mais. Não dá para arrecadar mais. Minha arrecadação aumentou quase 6%, o meu gasto 12%. Bom, então peça dinheiro para quem tem. Quem tem dinheiro? Os poupadores. Os poupadores vendo que você não vai parar de gastar, apesar de eu concordar que gasto é vida. Mas não vamos nem falar de banco. Você chega para o teu vizinho e fala, olha, eu quero gastar mais. Não quero tirar minha filha do inglês, não quero tirar minha filha do plano de saúde, porque afinal de contas é minha filha. E não tenho mais nada para gastar. Vou dar mais emenda parlamentar. Você me empresta dinheiro? O que que teu vizinho vai falar? Eu empresto, filho, mas eu acho que você está ficando mais arriscado. Consequentemente, risco-retorno. Mais risco, quero mais retorno. Ah, você é um maldito pele do demônio. Eu falo, então não pede dinheiro para mim. Se vira. Gera a tua receita. Não, gerar receita eu não consigo. Bom, então o que que você quer de mim? A pergunta fica que quando a gente lê isso daí, dá vontade de chegar e ser um passarinho e falar: Você já se ouviu falando? Leia o que você escreveu em voz alta, veja se faz sentido. Eu acho que sempre isso é bom. Antes de falar alguma bobagem, como a gente ouve muito, fala com a tua voz interior e veja se você não está passando vergonha acadêmica para frente. A coisa é muito simples. A economia não tem essa bicho de sete cabeças aí. Gastou demais, risco aumenta. Risco aumenta, eu como poupador, não adianta falar especulador, como poupador, quero mais juro, procuro fundos de investimento que me deem um retorno maior. O banco, sabendo que eu quero mais retorno, aqueles que queimam a cabeça do Campos Neto, na Faria Lima, costuma vender miçanga, etc., incenso, poderia chegar para eles e pergunta se eles querem comprar um título público que paga 8% ao ano. Vamos ver o que eles dizem. Ué, taxa de juro caiu. Só entrar no Tesouro Direto e fala, eu compro um título público. Não, eu quero 15. Pô, você é rentista? Você não quer o teu rico dinheirinho? Então, quer dizer, eles não conseguem fazer uma cognição neural, uma sinapse neural simples. Uma coisa simples. Os neurônios estão afetados, não sai uma análise técnica adequada. Então, mas pacientes, aí toma câmbio, toma juro, e o que que acontece? Voltando para o lado acadêmico. Nós vamos crescer no primeiro semestre de 2025, que ainda tem um impulso fiscal, mas o segundo semestre de 2025, dadas as condições hoje, porque todo mundo fala, economista erra, erra. Sim, economista erra. Por quê? Porque é uma ciência social. Nós estamos fazendo a avaliação dada a informação disponível hoje. Ano que vem pode piorar ou pode melhorar. Ah, mas o que adianta então? Para mim, piora. Acho que a partir do segundo semestre entraremos em PIB de crescimento negativo, ou seja, recessão. Porque os juros, quando ele aumenta, ou quando cai, vamos dizer assim, ele tem um impacto na economia real que demora de 9 a 12 meses. Agora que eu estou pisando mais firme no freio. E o governo não vai conseguir gastar muito, porque aí ele já viu o que está acontecendo. Então a economia vai dar uma freada no Certo. segundo semestre. Não vamos crescer? Por enquanto, eu acho que tem. Mas precisa tomar cuidado e alguém precisa chegar em Brasília e falar: olha, a gente precisa fazer alguma coisa. Sim, Porque no sim. final das contas, eu sou o devedor, governo. E eu sou o credor. Então eu não posso chegar
no Bradesco, no Itaú, no Unibanco, na minha casa, eu sou credor, e bater uma pedra e queimar minha cabeça. Eu falo, que parte do mundo vocês vivem? Eu sou o Professor, credor e você vai me bater? Desculpa, Carla, me animei demais aqui. imagina. Não, eu gostaria de ficar mais tempo aqui ouvindo o senhor falar e entender o restante das suas análises, porque elas são, além de tudo, completamente didáticas, né? Então, eu infelizmente estou com o meu tempo ajustado aqui, mas eu tenho certeza que nós estaremos juntos no início do próximo ano para continuar entendendo esses desdobramentos todos. Professor, o senhor é incrível, obrigada. E aproveito para agradecer o senhor por toda a parceria de 2024, que sempre, né? O senhor muito disponível para nós, generosamente aceitando os nossos convites para estar aqui com a nossa audiência. Muito obrigada. E em 2025 tem mais, porque tem muito assunto e muita manchete da Miriam Leitão para a gente comentar. Muito obrigada, professor. Obrigado, Carla, e você sabe que eu sou teu fã, né? Então será um prazer em 2025 estarmos juntos novamente. Obrigado, gente. Um Obrigada, abraço. professor. Um abraço, um ótimo 2025 para o Você senhor. também. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.